E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Grandes Sagas DC Comics. Esse é o terceiro vídeo desse novo quadro do canal. Eu iniciei com Crise nas Infinitas Terras, seguido por Lendas, e hoje eu vou falar de Milênio. Esta é uma publicação da editora Panini Comics, um material até recente que pertence à série Grandes Eventos DC. A publicação Milênio já havia saído no Brasil em formatinho pela editora Abril Jovem, dentro das mensais da época, Liga da Justiça, Super-Homem, Superpowers e assim por diante. É a primeira vez que sai, num formato americano, com essa belíssima arte de capa, diga-se de passagem. Olha só, edição encadernada, capa dura, aqui a guarda da publicação, com papel couché colorido, 200 páginas e o preço de R$ 99,90, dá para você achar com desconto. O link está na descrição desse vídeo. Esse encadernado compila a minissérie em 8 partes da saga Milênio, que é escrita por Steven Englehart, que trabalhou durante um bom tempo na Marvel Comics. Joe Staton faz a arte e a arte final fica por conta de Ian Gibson, que trabalhou também durante muito tempo na editora britânica 2000 AD. Como de costume, dentro desse quadro do canal, eu vou entrar em alguns pormenores, ou seja, no campo dos spoilers. Então, se eventualmente você não leu essa publicação, recomendo você voltar em outra oportunidade. Mas já adianto para vocês que dentro dessas grandes sagas até o momento, inclusive da Marvel Comics, foi a pior saga que eu li, sério mesmo. Mas vamos lá, galera, do que se trata a saga Milênio? Basicamente, nós temos os Guardiões de Oa, os Guardiões do Universo, aqueles anõezinhos azuis que acabaram criando lá, muito tempo atrás, os Caçadores Cósmicos, com a ideia de proteger o universo. Eles são ancestrais, antecessores à tropa dos Lanternas Verdes. O que aconteceu? Os caçadores cósmicos, que são seres robóticos, acabaram se rebelando contra os Guardiões de Oa e aí se tornaram agora um perigo para o universo. E dentro dessa saga Milênio, nós vamos ter uma espécie de invasão secreta da DC Comics, mas obviamente antes da grande saga Marvel. Os Caçadores Cósmicos acabaram se infiltrando dentro da Terra DC, inclusive substituindo pessoas próximas a grandes heróis da DC Comics. Então nós vamos ter aí esse pano de fundo que vai ser desenvolvido com os Guardiões de Oa chegando ali no planeta Terra, onde eles precisam selecionar 10 pessoas que vão representar a evolução da humanidade. Enquanto isso, os Caçadores Cósmicos, eles estão com planejamento de invasão e dominação do planeta Terra. Os heróis, obviamente, eles vão se unir ali para se proteger. Tem o lance das substituições que acaba abalando psicologicamente vários dos heróis. E tem essas escolhas aí do Guardião de Oa junto da Nadia Safir, que é uma personagem que remonta também à época lá dos Guardiões do Universo da DC Comics, que acabaram se separando, ficou ali homens e mulheres, até que eles chegaram ao consenso que o melhor seria se unir novamente, não ter essa divisão e tal. Dentro dessa publicação é explicado com bastante detalhes esse lance da cisão entre os Guardiões e essa comunidade da Nadia Safir. Tem também a criação ali dos Caçadores Cósmicos, que serviram durante um tempo para proteger o universo e assim por diante. Bom, qual que é o grande problema da saga Milênio? Vamos lá, galera. Ao invés de concentrar os melhores momentos, os embates, os enfrentamentos dentro da própria saga, ela acaba se dispersando em especiais, spin-offs e na repercussão que a grande saga tem dentro dos títulos DC Comics da época, lá do ano de 1988. Então tem vários acontecimentos que seriam interessantes terem sido mostrados dentro dessa saga, que aconteceram no título mensal do Batman, do Superman, do Nuclear. Então o leitor só fica sabendo por alto o que realmente acabou acontecendo. Além disso, a história é verborrágica, ela é parada, parece que não caminha, dá até uma certa preguiça de ler até o final essa saga Milênio. Falta um dinamismo, o enfrentamento dos heróis contra os Caçadores Cósmicos, fica nesse blá 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 filosófico aí do
Guardião de Oa, com a seleção, né, dos 10 escolhidos, considerando ali uma margem de perda que ele poderia ter, os caçadores sequestrando alguns heróis, fazendo todo o seu planejamento de dominação, mas sempre no blá blá blá. Falta ação dentro dessa publicação. E queiram ou não, galera, quando a gente fala de uma grande saga, a gente espera algo realmente épico, grandioso, com grandes combates, com frases de efeito, aquela coisa que vai mexer com o leitor, trazer aquele entretenimento, e falta tudo isso para essa publicação Milênio. A própria ideia da seleção dos 10 escolhidos que vão representar a evolução da humanidade tem uma explicação muito porca, muito mal feita, não tem algo objetivo, falando, ó, esse cara foi escolhido por esse motivo, esse outro por esse. Pegam ali alguns personagens do continente asiático, africano, mas sem realmente explicar o porquê que esses foram selecionados. Tem até um outro personagem que é um vilão, inclusive, dentro das histórias do Monstro do Pântano, um outro que claramente é um cara fascista, xenófobo, racista e tudo mais, que foi selecionado também. Então você fica ali meio sem entender qual foi o critério estabelecido pelo Guardião de Oa junto da sua parceira. Além disso, a arte também não é algo tão chamativo. O Joe Staton junto do Ian Gibson faz um trabalho bacana, um trabalho legal, competente, mas não enche os olhos. Não é algo que o leitor fala, nossa, essa arte aqui realmente ficou sensacional. Nada disso, nada disso. O próprio Superman, ele vai ter uma participação bem chinfrim dentro dessa história aqui. Ele até comenta, só depois que eu resolvi um certo problema que eu pude me inteirar do que realmente estava acontecendo. Aqui os caçadores cósmicos, ele tem ali um grande mestre que está por trás de tudo. O covil dos caçadores, ele está dentro do planeta e os heróis vão até lá. E tem muito, mas muito blá 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 e pouca ação dentro dessa história. Olha só. Até que, obviamente, os heróis vão superar os caçadores cósmicos, tem a participação da precursora, né, que acaba se estabelecendo no planeta Terra, vem ajudar os heróis. Ela se sente culpada por montar ali uma espécie de histórico em relação ao que aconteceu em Crise nas Infinitas Terras e dali por diante. E aí nós vamos chegar na parte final, galera, depois que os caçadores foram derrotados, e aí sim você vai ter um embate ali dos heróis, de alguns deles, contra os caçadores. Olha só. Mas que acaba sem muita empolgação. Pelo menos considerando, né, que muita coisa aconteceu fora da grande saga, na repercussão que teve dentro dos títulos DC Comics da época. E aí, chegando nos 10 escolhidos, que no final das contas ficaram em 7, nós temos uma transformação desses escolhidos em super seres. Ó, essa aqui é a Brilho. Aí nós vamos ter aqui o Han, olha só. O Estranho, né? Mas em espanhol. E aí, cada um deles vai sendo modificado e vai esgotando aqui, ó, o Guardião e a sua parceira, a Nádia. Eles vão se esgotando, se exaurindo, conforme eles vão transformando esses super seres. A Jato, olha só. Aí você vai se perguntar, peraí, tivemos aí uma saga para a criação de novos personagens DC Comics? Provavelmente esses heróis aí, eles se tornaram importantes dentro da DC. Só que não, galera. Tanto que provavelmente vocês sequer lembram deles. Formou-se ali um certo grupo chamado Novos Guardiões, ainda com os roteiros do Steven Englehart, mas não durou muito, já foi cancelado e esses personagens basicamente aí sumiram, com participações esporádicas dentro do universo DC. Então realmente, galera, eu achei uma saga da mais fraquinha, que é carregada de textos sem realmente
trazer um dinamismo, aquela coisa de ação e tudo mais que se espera dentro de uma saga DC. E eu acredito que foi a partir da saga Milênio que nós tivemos aí essa putaria, vamos dizer assim, de repercussão dentro dos títulos, né, mensais que acompanham a grande saga. E aí o leitor meio que se obriga a comprar a mensal do Superman, a mensal do Batman, da Liga, ler a história do Aquaman, a do Flash, para ter uma total compreensão do que está rolando realmente na saga. E eu já falei em outras resenhas, não necessariamente em relação às grandes sagas, seja Marvel ou DC, mas minisséries, ou até mesmo uma série autoral de algum quadrinista, que a história ela precisa ser consistente por si só. Se você, obviamente, tem um background, já tem conhecimento de outras histórias que são referidas, ela vai servir como um adendo, mas a história, ela em si, tem que trazer os pilares ali, o desenvolvimento principal tem que ser feito dentro da própria publicação, sem o leitor ficar dependendo de um conhecimento prévio ou de correr atrás de 200 outras publicações, coisas às vezes de décadas atrás, e isso acaba enfraquecendo a história. E no meu entender foi isso que aconteceu com a saga Milênio. Então é justamente por isso que eu dou a nota 6,5 para esta publicação aqui. Então galera, basicamente é isso daí. Vocês leram a saga Milênio, o que acharam? Coloque aí nos comentários. E obviamente acompanhe aqui esse quadro do canal e também, né, o seu espelho ali das grandes sagas Marvel Comics, que eu vou dar continuidade, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!